Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa terceira aula deste módulo tratando sobre o artigo grego. E sendo assim, vamos trabalhar a nossa introdução ainda sobre aquilo que o artigo é, certo? Trabalhamos já aquilo que ele não é e vamos continuar falando sobre aquilo que ele é. Bom, o artigo em algum momento, ele faz mais do que conceitualizar. Alguém pode perguntar, será que ele só faz aquilo que é conceitualizar? O que é aquele conceitualizar que a gente falou? É quando nós dizemos o belo carro bateu, ou o belo é um assunto importante. Quando nós temos o belo é um assunto importante, o belo aqui, no caso, o belo carro bateu, ele está relacionado aqui a carro, sendo somente o seu adjetivo. Porém, esse adjetivo toma um tom mais conceitual, mais substantival, quando aqui nós temos o belo é um assunto importante. Isso acabou sendo conceitualizado a partir do artigo, certo? Então, será que o artigo faz mais do que isso? Essa é a pergunta. E sim, ele faz. Deve-se, na verdade, fazer uma distinção entre a força essencial do artigo, certo? E qual é o seu uso mais comum. Então, são duas coisas diferentes. É aquilo que é mais básico do artigo e aquilo que é o que é mais comum, que você vê mais que ele aparece fazendo. Então, em termos da força básica do artigo, o artigo ele conceitualiza, certo? Ele tem esse poder de conceitualizar, como a gente já colocou aqui. Mas em termos de função predominante, ou seja, em termos daquilo que ele normalmente aparece fazendo, ele identifica, certo? Então, o que é mais basilar no artigo com relação àquilo que ele normalmente faz, então o que é mais basilar é conceitualizar. O que é mais comum ele fazer, o que você vê mais facilmente ele fazendo, ele identifica, certo? Então, assim ele é usado predominantemente para a identidade, certo? De um indivíduo, certo? Para enfatizar a identidade de um indivíduo, a classe de um indivíduo ou a qualidade de um indivíduo ou de uma coisa, enfim. O ponto é que o artigo ele identifica, ele é como se ele nos apontasse, nos dissesse quem é o que é aquilo para o qual ele está apontando, certo? É bem diferente de simplesmente definir, certo? Definir está dentro de identificar, mas o que é mais básico no artigo é que ele identifica, certo? Ele conceitualiza, mas ele também identifica algo. E sendo assim, a gente pode pensar também da seguinte forma, Há uma variedade de formas em que esse artigo apresenta essa identidade, que ele enfatiza essa identidade. E alguns exemplos são esses, Distinguir entre uma entidade ou uma classe e outra classe, certo? Então, quando eu digo o belo é importante, eu estou, na verdade, distinguindo o belo de outras coisas, certo? Enfim, ou melhor, o belo carro está estacionado, estou identificando, distinguindo esse carro de outros carros, Existem outros carros, mas eu estou falando do belo carro, certo? Então, o belo carro, não os carros ou quaisquer carros, enfim. Ele também identifica algo como conhecido ou como único, como nós falamos. Escrevi para vocês na carta. Eu estou identificando algo que já é conhecido das pessoas ali inseridas, certo? Naquele ponto. Ou então, se eu disser assim, o
principal jogador, o jogador. Então, dentro desse contexto, deve haver vários jogadores em um time, mas existe aquele que é o jogador. Então, nisso, ele seria aquele que é único, né? Ou seja, aquele que tem o destaque. Ou apontar para algo presente fisicamente, certo? Que está ali, então você aponta para o jogador, o belo, né? Então, esse apontar aí para algo presente fisicamente ou simplesmente para apontar, como a gente já tem colocado. No final das contas, a função identificadora do artigo, ela cobre uma vastidão de usos. São vários usos que o artigo pode assumir dentro da oração, dentro dessa ideia de identificar, né? Claramente, ele vai ter uma função aí de identificar de várias formas, com vários usos, e esse é o ponto que a gente tem colocado aqui. Tentando ser um pouco mais claro aqui, a gente pode lembrar o seguinte: o artigo grego também serve em uma função determinante, certo? Algumas vezes, ou seja, ele define, ele aponta não somente, mas ele também define, ele indica para a gente, definindo aquilo que de outra forma não seria definido, seria indefinido. Essa é uma das funções, não é que o artigo só defina, mas ele também define, certo? Embora seja incorreto dizer que a função básica do artigo é tornar algo definido, sempre que ele é usado, o termo que ele modifica tem que ser necessariamente, certo? Definido. Ou seja, não é que a função do artigo seja basicamente definir. Não é. É identificar, né, como a gente falou, e mais basicamente ainda conceitualizar. Mas sempre que o artigo ele é utilizado, o termo que ele modifica tem que necessariamente ser definido. Ele acaba o termo que ele modifica acaba sendo definido, e é o que a gente vai analisar a partir de alguns exemplos posteriormente. Então, que relacionamentos são esses, né? Então, são esses três relacionamentos de conceitualizar, identificar e definir. Esses três podem ser vistos em círculos concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro. Quando se define, quando se identifica e quando se conceitualiza. Tudo aquilo que é conceitualizado, de uma certa forma, também é identificado e também é definido, certo? Então, o que a gente colocou, né? De uma forma mais basilar, todas as vezes que o artigo é utilizado, ele de uma certa forma ele conceitualiza, mas ele também identifica, em grande parte das vezes, e em uma outra grande parte também ele define, certo? Acaba definindo. Então, se ele identifica, ele também define de uma certa forma. Se ele conceitualiza, ele também define de uma certa forma. Todos os artigos que definem também identificam. Então, se o artigo define, ele identifica. E todo artigo que identifica, ele define e conceitualiza, né? Essa é a questão aqui. Na verdade, nem todo que identifica define, né? Mas todo que identifica conceitualiza. É esse o ponto aqui, né? A gente está mostrando o que sempre o artigo vai fazer. Ele sempre vai conceitualizar. Às vezes ele conceitualiza e identifica. Às vezes ele conceitualiza, identifica e define também. Esse é o ponto aqui desses círculos concêntricos, né? Como a gente pode perceber. Sobre as categorias, né, os usos regulares do artigo, o que a gente pode falar? Há muitas categorias nesta seção, muitas, ou seja, o artigo como um pronome, a gente vai falar sobre várias categorias dentro disso que a gente está falando aqui, certo? Então, essa parte parece ser um pouco mais gramatical, mas ela vai fazer bem mais sentido quando a gente colocar as ilustrações em voga aqui para a gente poder analisar. De qualquer forma, são muitas categorias, certo? Então, nós temos o artigo como um pronome, o artigo com substantivos e outras categorias também. E isso tudo olha para o artigo como em certas construções. Tanto que a gente diz, né, o artigo como um pronome. Então, é uma colocação, né, uma construção em que o artigo é o pronome. Ou também o artigo como substantivo. Então, é uma construção em que o artigo aparece com um substantivo.
Enfim, nisso a gente pode perceber essa relação aí. Contudo, né, categorizar o uso de um artigo em categoria estrutural não torna necessário barrá-lo nas categorias semânticas, ou seja, existem categorias estruturais, que são essas que a gente falou, o artigo como um pronome, o artigo como um substantivo e tal, mas também há categorias semânticas, tipo o artigo como só um tipo, né, como monádico, que é como aquilo de um tipo só, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então não quer dizer que se eu acoplei, vamos dizer assim, né, se eu coloquei dentro de uma categoria um artigo como sendo semântico, ele também não possa entrar em uma categoria estrutural. Na verdade, às vezes ele aparece numa categoria estrutural e uma categoria semântica também, ou seja, uma categoria em que a gente pode perceber o significado dela naquela formatação que ela está sendo colocada. De qualquer forma, um bom toque que Daniel Wallace entrega para a gente é que é difícil contabilizar o uso do artigo diante de toda a gama de funções que ele realiza. O artigo tem muitas funções. Ora, falamos que eram cerca de 20 mil usos, ou um artigo a cada 7 palavras. Isso é muita coisa. Obviamente, isso também vai gerar uma série, deixa eu melhorar aqui, uma série de usos. Muitos usos que vão ser colocados no artigo. Então, categorizar todos esses usos tem uma certa dificuldade. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado aí também e entender que é um pouco difícil. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que memorizar tudo? Claro que não, já falamos disso. A gente precisa entender a conceitualização disso, como isso funciona de uma forma mais conceitual, mais básica, justamente para a gente poder seguir aí, não precisar memorizar tanta coisa, mas só para que isso fique claro para a gente, certo? As categorias semânticas, elas existem, mas também existem as categorias estruturais e nem sempre precisam ser autoexcludentes. Uma pode vir e o artigo pode assumir uma categoria estrutural e semântica ao mesmo tempo, certo? Para a gente não precisar ficar aí desesperado achando que o artigo ele tem que entrar nessa categoria e se ele entrar nessa ele não pode entrar em outra. É esse o ponto, né? Não, ele pode assumir às vezes duas categorias, uma mais estrutural e uma mais semântica. Vamos dar alguns exemplos aqui sobre isso, né? Nós temos aqui, ó, es risfe de to plethos tes poleos kai hoi men isan sin tois iudaios hoi de sin tois apostolos. O texto aqui de Atos 14, versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Esse é um texto bem interessante, certo? Vamos aqui traduzir. Esriste, que é dividiu-se, de, mas, e aí nós temos topleithos, que é o povo, tespoleos, o povo da cidade, kai, que não foi aqui traduzido, né? Roi, o roi aqui traduzido como uns, men, a ideia de ser uns, que é por um lado e por outro lado. A formatação, né, a sintaxe aí da oração, ela já traz para a gente essa ideia. Então, por isso o autor, o tradutor, ele não precisou colocar por um lado, uns eram judeus e por outro, os outros eram pelos apóstolos, né? Na verdade, ele não precisou fazer isso por conta da própria formatação aí da oração. Então, Roimen, então, Eisan, esses uns, Roi, Eisan eram, Sintois e Udaios, lembra do sin com o dativo, né? Seria com os judeus, mas na verdade pelos judeus, a favor dos judeus, é uma tradução que cabe também, pelos judeus. Roide, então Roide é o men aqui e o de, por um lado, por outro lado. Então, Roi foi traduzido aqui como outros, de, por outro lado, sintois apostolos,
pelos apóstolos. Certo? Então, vamos só entender aqui como foi que esses artigos eles foram utilizados. O ROI, e o ROI aqui. Certo? O que o Daniel Wallace quer nos fazer lembrar aqui? Perceba aqui a tradução. ROI é traduzido como uns, certo? Como sendo o sujeito da frase. Uns eram pelos judeus. ROI, eison, syntois, judaios. Esse ROI aqui é traduzido então como uns. E esse ROI aqui é traduzido como outros, tendo uma função aí quase, né, na verdade, de sujeito dessa oração. Uns eram com os judeus, outros eram com os apóstolos, também sujeito, né? Então, essa função a função que o artigo está assumindo aí, acaba sendo uma função dentro da oração, né, sintaticamente, uma função de sujeito. Mas, ainda que os dois sejam anafóricos, ou seja, eles referem-se ao povo, ou seja, pleithos, ROI se aponta aqui para pleithos, da mesma forma que o ROI aqui também se refere a pleithos, certo? Por quê? Porque eram uns do povo e outros do povo. Então, por isso que se fala de anaforismo, né? Por que ele é anafórico? Anafórico diz respeito a algo que aponta para trás, certo? Que aponta para trás, o que foi dito antes. Então, o que foi dito antes? Foi dito do povo, o povo da cidade. Então, uns ROI é pleithos, ou seja, uns do povo e outros do povo. Então, por isso é que eles são anafóricos. Por quê? Porque eles apontam para o que foi dito antes. Pleithos vem antes de ROI, desse ROI e desse ROI também. Então, ainda que os dois sejam anafóricos, ou seja, se eles são anafóricos, isso é uma categoria semântica. Como assim uma categoria semântica? É uma categoria que já me aponta para o significado, ou seja, para o sentido dessa palavra, certo? O sentido do artigo. Qual é o sentido do artigo quando eu digo que ele é anafórico? Eu já sei. O sentido dele é apontar para o que foi dito antes. Já diz respeito ao sentido e não necessariamente a uma construção em que ele foi colocado ali, uma construção gramatical. Mas, então o que se diz, né? Ainda que os dois sejam anafóricos, ou seja, uma categoria semântica, referindo-se a povo, seria errôneo dizer que os artigos não podem ser anafóricos porque eles são pronominais. Como assim pronominais? Exatamente, eles têm uma função aí de pronomes, tanto que eles são sujeitos, né, dessa oração aqui. Sendo sujeitos, a função deles é praticamente uma função de pronome. Essa categoria pronominal, de um artigo pronominal, é uma categoria, né, que diz respeito a uma construção gramatical. E a outra categoria é uma categoria semântica, que já me leva em direção a um significado, né, ao sentido desse artigo dentro de uma oração. Sendo assim, o que a gente pode perceber? Que essas duas categorias, elas vão juntas, né? Elas vão uma com a outra. Ou seja, ele tanto é anafórico quanto ele é pronominal. Tanto é anafórico porque ele aponta para pleithos como o povo, quanto também é pronominal porque ele tem essa função de um sujeito aí dentro da oração, né? Quase como se fosse eles foram com os judeus, os outros, ou seja, eles outros foram com os apóstolos. A função desse artigo aí acaba sendo uma função de um pronome dentro dessa oração. Portanto, né, uma boa regra que a gente pode ter
é entender o artigo em sua categoria estrutural, melhor aqui em amarelo, então, uma categoria estrutural. Olhando para cá, qual é a categoria estrutural desse artigo aqui? É a categoria pronominal. Ele tem uma estrutura, né? Na estrutura gramatical, ele assume a ideia de um pronome, certo? Mas também devemos examiná-lo para ver se também segue uma categoria semântica. Será que ele segue ou será que ele só pode ser inserido dentro de uma categoria estrutural? Será que ele não pode ser também analisado de uma forma semântica? Sim, ele pode. Perceba aí que ele também é anafórico. Sendo anafórico, é semântico também. E as duas categorias podem ser contempladas. A estrutural e a semântica dentro do mesmo escopo. E assim a gente pode perceber que o artigo tem vários usos. Você percebe, anafórico, pronominal, são muitas formas, são muitos usos. Então, por isso, a gente não pode cercear o artigo em somente um tipo de categoria, porque isso torna muito mais complexo para analisá-lo. Então, passando um pouco aqui adiante sobre essa questão do artigo, né, a gente vai trabalhar esses usos regulares do artigo e começar aqui falando sobre o artigo como um pronome, né? Exatamente, já colocamos ali, né, o roi eisan sintois apostolos, ou seja, uns eram com os apóstolos, outros eram com os judeus, enfim. Esse uso pronominal, o que seria isso? Quando o artigo é na verdade, né, lembrando a gente, é que ele não é um pronome no grego koiné, certo? Embora ele seja derivado dos demonstrativos, mas ele não é um pronome. Contudo, muitas vezes ele pode funcionar semanticamente no lugar de um pronome, como se ele fosse um pronome. O uso do artigo como pronome pessoal ou alternativo chega mais perto de um uso independente, em que o artigo não mais funciona na sua capacidade normal, isto é, não há um artigo que ele modifique, né? Normalmente, tal artigo não envolverá outra força. Ou seja, o artigo com essa categoria pronominal, ele fica um pouco mais independente, já que ele não está modificando um outro substantivo necessariamente. Ele é praticamente o sujeito ali daquela oração como a gente apresentou, certo? Então, dentro disso, o que nós chamamos de uso do artigo como um pronome relativo é, na verdade, uma forma de olhar esse fenômeno em português. Em tais casos, o artigo não perde nenhuma das nuances articulares. Ele ainda é dependente de um substantivo ou também de um outro substantivo. Ou seja, o artigo de um jeito mais pronominal, né, como um pronome relativo, a gente olha para ele como um pronome relativo porque é assim que a gente conhece essa estrutura do pronome relativo em português, né, do que, do qual e tudo, mas no grego a nuance articular continua, ele ainda é dependente de um substantivo, enfim, e esse é o ponto que a gente precisa lembrar aqui, certo? Ele é independente, mas não é tão independente assim, como você pode notar. E o artigo também ele pode ser usado como um pronome possessivo, certo? E sendo assim, ele também é dependente. A ideia possessiva, então, ela pode ser inferida somente da presença do artigo em certos contextos. Então, não é sempre que se pode notar isso, né? Em alguns contextos é que o artigo pode ser usado como pronome possessivo e ainda assim ele será dependente. Em casos assim, o artigo retém todas as opções de campo semântico que ele tem usado quando usado com substantivos. Sempre o artigo ele vai continuar com as suas nuances mais basilares. Esse é o ponto aqui.
Se essa questão ficou um pouco mais conceitual para você, mais gramatical, um pouco mais densa, né, e árida, fique tranquilo que na próxima aula nós vamos começar a tratar alguns exemplos em que esses conceitos eles tomam uma forma mais prática, ok? Então era isto que eu queria falar, espero que Deus o abençoe e até a próxima aula.